15. E eu estou lendo aqui na Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida. Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. Obrigado, varão. E o tema de hoje é: acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas. Um tema desse eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Eu não sei exatamente o que Deus ele quer ministrar hoje. Se apontar que no corpo da igreja tem falso profeta, ou se é nos alertar para não cair na conversa de malandro. Então, eu espero que seja o número 2 e não o número 1. Amém? Tá ligado o microfone? Uma vez, eu já disse isso aqui, ministrei, achei que foi a melhor ministração da minha vida. Quando eu fui ver, o microfone não pegou. Aí eu não... Enfim. Acharam aí, irmãos? Podemos? Verso de número 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a igreja diga, e misericórdia também. Vamos orar, queridos? Estendam as mãos aí. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Fale conosco, é um tema difícil, é um texto pesado, mas eu creio que o Senhor falará ao coração de cada um de nós. Ministre aquilo que o Senhor quer que a sua igreja saiba e também como o Senhor quer que ela se comporte diante desse texto. Nós te agradecemos, rendemos graças a Ti e pedimos para que o Senhor permaneça em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto, ele é um dos trechos do famoso Sermão do Monte. Quem fala isso daqui é o próprio Senhor Jesus. Lá no finalzinho do capítulo 5, 6 e 7, que é o famoso Sermão do Monte, então ele traz esse ensino sobre os falsos profetas. E antes de a gente estudar propriamente esse texto, a gente precisa compreender primeiro o que é um profeta, para a gente saber o que é um falso profeta. Profeta é o homem ou a mulher de Deus que escuta aquilo que Deus fala e então reproduz aquilo que Deus disse. Basicamente é alguém que tem sensibilidade para ouvir aquilo que Deus está transmitindo para então transmitir ao povo de Deus. Qualquer pessoa pode ser profeta, desde que tenha intimidade com Deus, porque aí você começa a ouvir Deus e então você consegue discernir e falar da parte de Deus. Então, basicamente é isso. O profeta é quem ouve Deus e repete exatamente aquilo que Deus disse.
A gente tem o hábito de achar que profeta é aquele que profetiza, né? Assim te diz o Senhor, etc, etc, etc. Essa é uma modalidade da operação profeta, mas não é o ministério todo. Isso é uma parte só. E a gente também costuma vincular falso profeta com aquele que erra a profecia. Fulano me disse que vai acontecer tal coisa e não aconteceu. Ele é um falso profeta. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes é só um irmão do coração bom que se emocionou e disse algo que não deveria ter sido dito. Mas ele não tem a característica de um falso profeta. E hoje a gente vai entender o que exatamente é um falso profeta. Amém? Todo mundo entendeu até aqui? E o Senhor Jesus, ele inicia o verso 15 dizendo assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Primeira coisa que Jesus nos ensina é para que a gente tenha cautela, para que a gente tenha prudência, para que a gente fique atento. A gente precisa ter o discernimento se nós estamos diante de alguém que vem da parte de Deus ou não. A palavra que Jesus nos traz é: acautelai-vos, tenham prudência. E isso é uma palavra de ordem para a igreja. Por quê? Porque às vezes a gente vê o irmão sentadinho aqui e a gente pensa que porque o irmão frequenta a igreja, ele é homem ou mulher de Deus. E a resposta é não. Não é porque o irmão senta no banco da igreja ou porque frequenta a igreja há não sei quantos anos que ele é um homem ou que ele é uma mulher de Deus. Não significa absolutamente nada. Você conhece gente que vem à igreja há não sei quantos anos, mas que não segue uma linha do que está escrito na Bíblia? Ou é só eu que conheço gente assim? Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, acautelai-vos, tenham cuidado com o povo que diz que vem da minha parte, quando na verdade não vem. O povo de Deus precisa ter discernimento para não cair na conversa de malandro, porque o próprio Cristo diz mais adiante que os falsos profetas, eles apareceriam falsos cristos, gente dizendo que vem em nome de Deus, quando na verdade não vem. Então a palavra de ordem é: acautelai-vos, tenham prudência. Se alguém te diz alguma coisa, se alguém te propõe alguma coisa que supostamente é da parte de Deus, você precisa ter prudência. E aí ele começa a explicar como que o falso profeta como que ele se conduz. E aí a Bíblia põe uma vírgula e ele explica que vem até vós vestido como ovelhas, vírgula, mas interiormente são lobos devoradores. Então percebam, a característica principal de alguém que é falso profeta é que interiormente ele não professa a fé em Cristo. Por fora ele se veste como ovelha. Parece que é ovelha. Senta no banco da igreja, chama os irmãos de irmão, chama os irmãos de vaso, tem linguagem de crente, só que não tem o coração de crente. Exteriormente parece crente, interiormente não é crente. O falso profeta, ele não se caracteriza por eventualmente errar alguma coisa, alguma profecia, mas pela motivação que ele carrega no coração. Geralmente, esse tipo de gente é alguém que quer se valer da igreja. É alguém que quer se aproveitar dos irmãos.
Quando você começar a ouvir uma conversa torta, que tem que mandar um pix para falar o que Deus mandou, não sei o quê, começa a desconfiar. Começa a desconfiar quando alguém quer buscar benefício próprio, a pretexto da palavra de Deus. Aparentemente é irmão, lê o texto bíblico, fala de Deus, só que o coração está desviado. Então a característica do falso profeta é a dissimulação. Ele se veste como ovelha, parece ovelha, só que dentro ele é um lobo devorador. Então veja só, ele é alguém que é predador de ovelha, só que para se inserir no meio, ele dissimula, ele frauda. Ele aparenta ser aquilo que de fato ele não é. Por fora, como diria a minha mãe, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, o falso profeta, ele tem essa característica. O coração dele está desviado dos caminhos do Senhor. Parece que é irmão, mas não é irmão. Parece que é crente, mas não é crente. Às vezes até parece uma ovelha, mas não é ovelha. Só parece. E a gente precisa se acautelar. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele se veste como ovelha. Então, se a gente não discernir, se a gente não começar a perceber o movimento daquilo que é falso, a gente acaba caindo. E quanta gente, inclusive aqui, já não caiu na conversa do falso profeta, que disse que ia acontecer isso, que prometeu coisa, que não sei o quê, que isso, que aquilo outro, nada se cumpriu, obviamente, porque não era da parte de Deus. A pessoa extorquiu, a pessoa constrangeu, a pessoa fez o que não deveria, disse coisas bárbaras, às vezes tentou impor até um poder sobre a sua vida. Mas por quê? Porque ele é falso profeta. Parece de Deus, mas dentro ele é um lobo devorador. Ele só está querendo te sacanear. Então o Senhor manda eu dizer, acautelem-se. Não fica acreditando em qualquer conversa fiada de gente que você não conhece o coração. Porque a proposta daquilo que é falso está sempre fora daquilo que é bíblico. Eu tenho a palavra da parte de Deus. Amém, irmão, então libera. Desde que você me faça um pix. Opa, peraí. Como é que é isso? Não, eu tenho uma cura aqui, não sei o que lá. A irmã, por favor, poderia tirar a blusa que eu vou impor a... Estão me entendendo aqui? O cara é falso. Não é mulher de Deus, não é homem de Deus. Então, começa a se acautelar. Tem muita gente caindo na conversa do falso profeta. Por quê? Porque não está se acautelando. E tem um jeito de você se acautelar. Sabe qual? Lendo a Bíblia e orando. Porque você vai saber aquilo que é bíblico e aquilo que não é bíblico. Malandro começou com conversa que tem que pôr não sei o que, encostar não sei aonde, ir não sei no canto. Você fala, ih, rapaz, isso é maluco, cara, não quero conversa com você não. Tem alguém me entendendo aqui? O falso profeta é perigosíssimo. Ele vem para devorar. Então, acautelem-se. Mas, Mateus, como que eu reconheço o falso profeta? O verso 16 responde. E ele diz assim, por seus frutos os conhecerei. Como que eu sei se a pessoa é homem de Deus, mulher de Deus? Pelos frutos. Aí Jesus explica. Pode. Aí ele dá um exemplo botânico, vamos dizer assim. Ele usa as árvores. Ele fala assim, porventura,
Colhem-se uva dos espinheiros ou figo de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Mateus, como que eu identifico o falso profeta? Pelos frutos. Pela teologia que ele professa, pela vida que ele leva, pela responsabilidade que ele tem com a família dele, com a casa dele, com a igreja dele. Homem de Deus não é enrolado. Homem de Deus e mulher de Deus não é enrolado. Homem de Deus e mulher de Deus não tem duas palavras na boca. O sim é sim e o não é não. E o que passa disso? É do maligno. A gente identifica aquilo que é falso pelo fruto que ele dá. Não tem como alguém que é ruim ter um fruto bom. Da mesma forma, não tem alguém que é bom ter um fruto ruim. E quem fala isso é Jesus, não sou eu. Então começa a observar a vida das pessoas que supostamente se colocam na qualidade de profeta. Porque tem gente que é profeta mesmo. Você olha e fala, rapaz, é homem de Deus mesmo. É mulher de Deus mesmo. Pode colar nele que você brilha. Agora tem gente que se vale. Tem gente que faz de conta. Só que o fruto não mente. Não tem jeito. Não tem jeito. Você começa a conviver com o fulano de tal, com 10, 15, 20 dias você fala, ih, rapaz, eu já estou entendendo essas pessoas aqui. Porque não tem como você expressar publicamente aquilo que você não é interiormente. Você bota para fora exatamente aquilo que você é dentro. E é isso que Cristo nos ensina aqui. Presta atenção no fruto. Não entra de qualquer jeito em qualquer pessoa, porque se você entrar na mão do falso profeta, ele vai te devorar. E muitas vezes a gente entra. A gente entra porque o irmão fala bem, porque o irmão dá uns labachúri aqui em cima, porque o irmão não sei o que lá, porque o irmão bota um terno, porque o irmão não sei das couve. Só que o irmão não tem testemunho. Olha o testemunho. Quer saber se é homem de Deus? Olha o testemunho. A nossa igreja aqui, ela não é muito grande, ela está expandindo. Então todo mundo se conhece praticamente pelo nome. Não tem como você se esconder, falso profeta. A gente te encontra. Porque está muito próximo o teu testemunho. O teu fruto está patente. Todo mundo vê. Tem alguém me entendendo aqui? Então, queridos, cuidado, acautelem-se. Presta atenção no fruto. Porque a árvore ruim não dá fruto bom. Da mesma forma, a árvore boa não dá fruto ruim. Então, se a pessoa dá fruto bom, cola com ele, porque é árvore boa. Se dá fruto ruim, você sabe que não é para ir, porque é falso profeta. Amém? Mateus, beleza. E aí? Descobrimos que existe a malandragem, que existe a falsidade, que existe gente que diz que é de Deus quando na verdade não é. E para essa galera que está fazendo de conta que é de Deus, está querendo se valer da igreja, está querendo sacanear os irmãos, vai acontecer o quê? Tem consequência? Aí Jesus explica. Lá no verso 19, ele diz assim, ó. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no... Queridos, o que a gente precisa ficar muito tranquilo, pode ser que às vezes a gente caia na conversa do falso profeta. Pode ser que aconteça. E assim, é pernicioso demais. Derruba a fé, sabe? Te desanima, etc, etc, etc. Agora a Bíblia é clara. Essa pessoa que faz esse tipo de maldade, esse tipo de coisa, a Bíblia diz que ela será cortada e lançada no fogo.
não fica sem consequência, porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantou, certamente colherá. Então, não seja você, aliás, você não precisa ser o responsável por, eu vou ser o caça-falso profeta. Deus está vendo, queridos. Fica tranquilo. Quem vai passar a foice não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser o pastor, não vai ser o próprio Deus. Naquele grande dia, ele vai olhar e vai falar: rapaz, e se eu te falar que eu nem te conheço? Então veja bem, tem consequência? Tem. Às vezes a gente não consegue ver com os nossos olhos naturais, mas está acontecendo. Está acontecendo. Então não se preocupe em ser você a pessoa que vai passar a foice nessa árvore, porque essa responsabilidade Jesus chamou para ele, e a justiça é dele, e você fica muito em paz quanto a tudo isso. E aí Jesus encerra esse trecho e diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Ele repete. Ele disse isso lá atrás e ele repete. Então Jesus está dando uma instrução clara. Qual, Mateus? Olha o fruto. Mas posso olhar? Deve olhar. Não é que você pode, é uma obrigação sua olhar. Ele está dizendo, isso aqui é uma questão de sobrevivência. Você vai olhar o fruto e vai ver se você pode comer daquele fruto. Porque se você não fizer isso, você vai escolher o fruto errado. Você já comprou alguma fruta que você olhava de fora assim e falou: rapaz, coisa boa, hein? Vou experimentar. Mordeu, estava só o bagaço por dentro? Então, compramos errado a fruta. Se tivesse dado uma olhada, uma cheirada, fala: rapaz, isso aqui não tá bom não. Com a vida em comunidade é desse jeito. Porque assim, lembra daquele trecho do joio e do trigo? Vocês lembram? Eles crescem junto. Eles permanecem junto. E a conclusão, e eles se parecem muito, né? Se parecem muito. E a conclusão da parábola do joio e do trigo é o seguinte: não posso arrancar agora, vai ser arrancado tudo depois. Porque se eu puxo tudo agora, eu arranco alguns trigos junto. Então o negócio vai ter joio, vai ter trigo, e vai ter profeta, e vai ter falso profeta na mesma congregação. E aí a gente, que é homem e mulher de Deus, o que a gente faz? A gente olha o fruto. Beleza. Se você quiser ser falso profeta, pois você seja do jeito que você achar que deve, mas eu estou fora de você, porque eu sei que eu vou me lascar. Tem alguém me entendendo aqui? E aí Jesus segue e vai talvez para o conjunto de versos mais preocupantes de toda a Bíblia. Que a gente tem o hábito de olhar para as pessoas e geralmente a gente atrela o favor de Deus para as pessoas que têm dons. A gente olha e fala: rapaz, o irmão profetiza, e o irmão acerta, hein? O irmão, ele ouve Deus mesmo. O irmão bota a mão e Deus cura pela vida do irmão. O irmão, ele opera em milagre, ele tem palavra de sabedoria, de conhecimento. Homem de Deus, olha só. A gente tem esse hábito na igreja de olhar para aquele irmão que fala em língua, aquele irmão que profetiza, para aquele irmão que move nos mistérios de Deus, e fala: esse é homem e mulher de Deus. Aí Jesus vem e diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Jesus começa
a explicar as consequências do que vai acontecer com as pessoas que não estão alinhadas com o propósito de Deus. Aí ele diz assim, olha, nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, nem todo mundo vai não. Vai não. Aí ele explica quem vai. Ele fala, ó, quem vai é quem faz a vontade do meu Pai. E aqui a gente aprende uma coisa. Deus tem uma linguagem de amor, que é a obediência. Ah, eu amo Deus, eu dou glória a Deus, aleluia, e falo, Senhor, Senhor, toda honra e toda glória a Ti. Queridos, não importa o que você fala, importa se você obedece à vontade de Deus. Você pode falar as coisas mais bonitas, você pode escrever poesia para Deus. Você escreveu uma poesia linda, saiu ali, desobedeceu o que Ele mandou, significa o quê? Nada. Quem tem filho aqui? Daqui uns dias eu vou ter uma abençoadinha ali que tá vindo. Não importa o que ela me diz, ou o que ela vai me dizer, importa se ela vai me obedecer. Não importa, ai mãe, te amo. É, você me ama? Aí beleza. Ah, te amo, mãe. Aí beleza. Acabou de dizer que ama e dá um soco em você. Ué, tem algo errado. Ah, eu te amo, pai. Beleza. Aí você faz tudo ao contrário do que o seu pai disse para você fazer. Que amor esquisito é esse? Não precisa falar nada. Só eu obedecer já tá bom. Eu já estou entendendo que você me ama. Tem alguém me entendendo aqui? Então tem gente que é muito bom no falatório. Aleluia, Senhor. Até imposta. Aleluia. O Senhor seja louvado. E desobedece tudo. Você pode falar Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, Espírito, Espírito. Senhor, eu te amo. Se não obedecer, não fazer a vontade do Pai, não significa absolutamente nada para Deus. Absolutamente nada. Então a gente tem que ser menos falador e mais fazedor. E mais fazedor daquilo que Deus manda. E Jesus segue e diz assim, ó, muitos me dirão naquele dia. E uma notícia para vocês, irmãos e irmãs. Aquele dia vai chegar. E está mais perto do que longe agora. Vai chegar. E aí Jesus diz que vão dizer a ele, naquele dia, a galera vai chegar nele e vai falar o seguinte, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha só. E aqui, esse verso me arrepia. Esse verso me amedronta. Porque aqui a gente está falando de crente que movia nos dons do Espírito. Crente que movia nos dons. Profetizar é dom, sim ou não? Maravilha é dom, sim ou não? Expulsar demônio você faz na autoridade de Cristo, sim ou não? É gente que parecia muito que era crente. Que Deus usou. E eu tenho uma notícia muito complexa para vocês. Deus não tem problema nenhum de dar dom para quem está indo para o inferno. O dom, querido, não mede o grau do teu relacionamento, da tua intimidade com Deus. Significa absolutamente nada. Tem gente que tem dom do Espírito, mas não tem o fruto do Espírito. E a árvore a gente conhece pelo... Jesus quer que a gente tenha o fruto do Espírito. E pelo fruto do Espírito, pela reverência, aí a gente move no dom. Com o coração certo. Então Deus, ele não tem problema nenhum de usar quem está caminhando para o inferno.
E aí, a gente aprende uma segunda coisa. Se eu e você, a gente acha, na nossa cabeça limitada, que a gente pode usar Deus, querido, Deus está usando gente que está indo para o inferno e a pessoa está achando que está usando Deus para o benefício próprio. Ninguém sacaneia Deus. Se tem alguém sacaneando Deus aqui, pois pare imediatamente. Imediatamente. Eu não sei para quem é isso aqui, mas para agora. Para agora que Deus te achou. Tem alguém me entendendo aqui? Climão, né? Climão. Eu também não queria estar dizendo isso. Aí, segue no próximo verso e diz o seguinte: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que loucura isso aqui. Profetizar no nome de Cristo, operar no nome de Cristo, expulsar demônio no nome de Cristo. Naquele dia, Jesus vai olhar dentro da bolita do zóio do cara e vai falar assim: eu não te conheço. E esse dia vai ser um dia difícil para essa pessoa, hein? Porque não tem mais o que fazer. Então, queridos, a gente precisa aprender uma coisa. Todo mundo aqui conhece Deus. Todo mundo conhece Deus. A pergunta é: e Deus te conhece? O Senhor conhece você? Se ele abrir o livro dele lá, teu nome está escrito lá? Porque Jesus ele está dizendo o seguinte: ok, eu estou entendendo que você me conhece. Todo mundo me conhece, inclusive. Ou a grande maioria das pessoas me conhece. Agora, eu não estou lembrado quem é você, não. Não sei quem é. E aí ele fala o seguinte: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha o termo que ele usa. Ele fala duas coisas. Primeiro, eu não quero você perto de mim. E olha só, isso aqui é para intimidar, né? Porque Jesus diz que ele veio para salvar todo mundo. Mas o próprio Cristo, ele fala: mas não, que esse aqui não dá não. Eu não te conheço. Aí ele explica por quê que ele não conhece. Vós que praticais a iniquidade. Mateus, o que é iniquidade? Iniquidade é aquela pessoa que sabe que é errado fazer determinadas coisas, que sabe que é errado, porque Deus não aprova fazer determinadas coisas, mas essa pessoa insiste em ficar fazendo aquilo e faz isso conscientemente, sabendo que é errado e que desagrada a Deus. Isso é iniquidade. É diferente de pecado. Pecado, você pratica, o Espírito Santo acusa, você se arrepende e para. Caí, tropecei, aconteceu, desculpa a Deus, não vai mais acontecer, me perdoa, me arrependi. O iníquo, ele sabe que é errado e continua fazendo aquilo que é errado. Ele está cauterizado já. Ele não se importa. Eu chamo de pecado qualificado. É o pecado, você sabe, né? Pecar, todo mundo peca. Agora, você saber que está errado e permanecer errando, isso é iniquidade. Jesus fala: você que está entendendo, você sabe que estava errado. Você sabe que você mentia, você errou, você sabia. Eu falei para você: para com isso, meu filho. Falei uma vez, falei duas, falei três, falei quatro, falei cinco. Você falou: não, Jesus, eu vou continuar vivendo assim. É para você. Você é iníquo. Então você aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, queridos, o que o Espírito Santo quer nos dar como direcionamento hoje é que a gente seja um homem, uma mulher de Deus de verdade, que não haja falsidade em nós, que o nosso exterior seja o reflexo de um interior convertido a Cristo. Porque aquilo que é falso, Jesus diz que está no coração.
O exemplo clássico de falso profeta na Bíblia, vocês lembram quem é? Balaão. Balaão não errou uma profecia. Balaão, inclusive, profetiza a respeito de Jesus. Ele fala assim: vejo, não agora, mas ao longe, a estrela de Jacó se levantando. Lembram desse trecho? E ele ainda fala assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todo culto a gente fala isso, né? Saiu da boca de Balaão, falso profeta. Mas por que Balaão era falso profeta? Porque ele errava a profecia? Porque o coração dele profetizava, ele colocava, a Bíblia diz, ele colocava preço nos seus encantamentos. Então, aquilo que é falso está aqui, ó. E aquilo que está aqui vem para fora. E a gente percebe o fruto. E hoje, a reflexão que o Espírito nos traz é qual fruto nós estamos dando. Nós estamos dando o fruto de uma árvore boa ou nós estamos dando o fruto de uma árvore ruim? Nós somos um profeta de Deus, uma profetisa do Senhor, ou nós somos um falso profeta? Nós estamos querendo se valer dos nossos irmãos, da igreja, dos outros, colocando preço nas coisas de Deus. Essa é a reflexão que o Espírito nos traz hoje. Que tipo de homem de Deus e de mulher de Deus que nós somos? Nós somos aquele que Cristo vai olhar e vai falar: seja bem-vindo, entra para o gozo do teu Senhor, ou aquele que ele vai falar: rapaz, ó, eu não lembro de você não, cara, não te conheço não. A sua porta é aquela ali, ó, para lá, ó. Então, queridos, o Espírito manda a gente refletir. Primeiro, para que a gente não seja essa pessoa que é falsa com as coisas de Deus. Segundo, para que a gente não caia em conversa de malandro. Porque tem gente ferida dentro da igreja. E eu encerro aqui. Tem gente ferida dentro da igreja porque caiu na conversa de malandro, que não era de Deus, que falou coisa de Deus, mas que não vinha de Deus, mas que o fruto era patente que não era de Deus, mas mesmo assim a pessoa se deixou levar pela conversa fiada. Então, a gente precisa se acautelar, porque a gente às vezes bota na conta de Deus uma coisa que era só a gente ter olhado, só olhar, falar: rapaz, esquisito isso aqui, hein? E na dúvida, querido, não entra. Ah, não sei se é homem, se é mulher de Deus. Não sabe? Porque homem e mulher de Deus, o fruto tem que ser patente. Deu dúvida? Se acalma, acautelai-vos. Fica de boa. Isso protege você e a sua fé de não ficar chateado com algo que Deus está escancarando. E se preparem, que as coisas vão ficar pior. A quantidade de falso profeta que vai aparecer não está escrito. Tanto é que Cristo diz o seguinte: rapaz, será que quando eu voltar, eu encontrarei fé ainda? Por quê? Porque só tem maluco, falando qualquer coisa, de qualquer jeito, gente que diz que é de Deus, mas não é, enganando todo mundo, confusão. Jesus falou: rapaz, olha, quando eu voltar, será que vai ter fé ainda? Porque vai estar um negócio tão bizarro. Mas aí ele já falou: olha, vai acontecer isso, então você se acautele. Você se acautele. E dois, não seja essa pessoa não. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Amém? Se coloquem de pé, vamos encerrar.